Bom, nessa aula de agora nós vamos colocar o nosso zíper invisível. Primeiramente, vamos separar o nosso zíper, né? Sabíamos que o nosso zíper invisível, como eu falei lá no início do vídeo, falando sobre os materiais necessários que a gente iria precisar para a nossa saia, esse zíper, ele tem 30 centímetros, tá? De altura, tá? Ó, na verdade, né, se você medir ele, você vê que ele tem até um pouquinho mais, ó, quase 33 centímetros. Mas eu preciso que essa abertura, tá, possa ter 30 centímetros. Vamos ver se tem 30 centímetros? A abertura tá aqui, até aqui, tá vendo? Olha lá, 30 centímetros de abertura, tá? Então, você vai comprar um zíper de 30 centímetros. Deixa eu fechar ele aqui. Lógico que a gente não vai usar essa abertura toda dele, e eu vou mostrar o porquê, tá? Ó, vamos preparar a nossa saia para que a gente possa colocar no nosso zíper, tá? Aí vamos fazer o seguinte, ó, a minha saia, ela tá no lado, tá? Do avesso dela, tá vendo? O bolso tá aqui, o bolso tá aqui, tá bom? O direito tá aqui. Então, para eu preparar a minha saia para colocar o meu zíper, eu vou fazer uma costura aqui de fechamento nela, para aí sim eu deixar a abertura para eu poder colocar o meu zíper aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, eu sempre, ó, pego, né, a minha lateral, ó, costura do cós com a costura do cós, sempre batendo uma costura com a outra, tá bom? Vou lá e coloco um alfinete aqui. Coloco um alfinete aqui para ver se um cós tá batendo com a altura do outro cós, ó, se tá bem rentinho, tá? Então, eu coloco meu alfinetinho aqui, tá bom? E vou distribuindo, ó, lateral com lateral, veja se tá tudo ok. Daí, ó, eu vou batendo lateral com lateral, tá? Vendo se tá tudo ok, tá certo? Antes de eu fazer a minha costura. É sempre importante eu dar essa conferida, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Vou lá, coloco um alfinete. Não precisa colocar muitos alfinetes nesse momento, ó. Vou lá e dou aquela conferida aqui, ó, lateral com lateral. Olha o que aconteceu aqui na barra, ó. Poderia ter tirado isso para vocês, né? E já cortado, mas não, eu deixei de propósito, por quê? Lembra que eu comentei com você? Na maioria das vezes, na saia godê, sabe? Quando a gente bate lateral com lateral, quando chega lá na barra, a gente vê que dá uma diferença aí de 1,5, tá? O que que acontece? Depois, tá? Eu vou costurar até aqui normalmente. Isso aqui não vai interferir em nada. Eu só tô mostrando para você essas possibilidades que podem acontecer. Por isso que a gente tem que fazer sempre a correção. Se eu começasse costurando daqui para cima, aí a minha saia ia ficar desalinhada aqui, nessa parte de cima aqui, ó, do cós. Aqui em cima ela não pode ficar desalinhada, ela tem que ficar alinhadinha, batendo uma costura, né, um encontro da costura do cós com o outro, toda alinhadinha, ó, vou até a barra. Se a barra acontecer isso, ó, de ficar um lado maior que o outro, esse acerto eu faço na hora que eu for fazer a bainha da minha saia, correto? Então, ó, não vou mexer aqui, vou deixar assim. Quando a gente for fazer a bainha, eu vou mostrar para vocês como é que a gente corrige isso aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá. É importante eu falar para vocês, né, e passar para vocês tudo que ocorre, né, no processo da costura, né? Não adianta eu chegar aqui e esconder os possíveis imprevistos que acontecem, né? Como, por exemplo, isso aqui é um imprevistozinho, beleza, eu vou pegar e vou corrigir. Ok, isso pode acontecer? Pode, né? Não adianta nada eu gravar um vídeo aqui para vocês e esconder esses imprevistos, porque isso pode acontecer com você. Como acontece comigo, costureira, né? Modelista, estilista há tantos e tantos anos, né? Já fiz tantas e tantas saias godês, mas pode acontecer. Então, ó, tranquilo, sem estresse, é só você depois fazer essa correção que não vai alterar o tamanho da tua saia, né? O movimento da tua saia, o caimento da tua saia. Tá bom? Agora vamos lá. Ó, eu vou fazer uma costura, né? Só que essa costura ela tem uma altura aqui, tá? E eu vou mostrar que altura nós vamos fazer aqui, ó. O que que acontece? A gente vai pegar o nosso zíper aqui, eu coloco mais ou menos ele aqui nessa altura, né? Só para eu poder medir ele aqui, ó. Tá vendo? Essa pontinha do zíper que tem de plástico,
eu coloco 1 centímetro abaixo, tá? Daqui do meu cós, 1 centímetro abaixo apenas, ó, para eu poder medir, tá? Nesse momento eu só quero medir mesmo. Ó, o meu zíper, ele termina aqui o fechamento dele, tá? Só que eu não posso, tá? Ir na costura do meu zíper e até aqui embaixo, porque vocês vão entender quando eu for para a máquina e costurar. Eu preciso que ele suba aqui, essa costura que a gente for fazer aqui, que ela suba mais ou menos uns 4 centímetros aqui do meu zíper, para ela assim ficar certinha. E na hora eu não ter dificuldade de fazer esse fechamento, tá? Do zíper. Então, ó, o meu zíper terminaria aqui. Então, eu pego daqui do meu zíper para cima, deixo aqui 4 centímetros. Então, ó, na verdade, a minha saia, eu posso vir com a minha costura de fechamento na lateral da barra, ó, até nessa posição aqui, tá? E aqui, ó, então, já posso até tirar esses alfinetes, né? Ó, aqui então, ó, vai ser a abertura onde eu vou encaixar o meu zíper, tá certo? Por isso que a gente sempre pede um zíper maior, entende? Pra gente poder ter esse espaço aqui pra gente deixar embaixo, tá? Pelo menos o zíper invisível tem que ser feito dessa forma, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui para facilitar ainda mais a nossa vida? Ó, vou usar a minha caneta mágica e marcar, tá? A costura, aonde eu vou passar com a minha costura. Posso fazer isso também. Se você se sentir mais seguro em fazer dessa forma, você pode fazer, ó. Venho lá, é importante que a lateral esteja batendo com a outra lateral certinha. Não pode errar nisso, hein? Por favor. Então, vamos lá. Vou marcar aqui. Depois, com ferro, essa caneta vai se apagar. Então, tranquilo, ó. Vai me direcionar a minha costura e eu vou até, né, a minha barra ali do encontro de uma com a outra. Então, eu sei que esse vai ser o quê? A minha costura, tá bom? Então, vamos lá, levar para a máquina a nossa saia. Aí, ó, eu vou deixar uns alfinetinhos mesmo distribuídos aqui, né? Para poder minha saia ficar bem firme, não escorregar em nenhum momento. E passa uma costura reta, tá ok? Daqui até aqui, aonde tem um alfinetezinho aqui, tá bom? Bom, ó, já peguei a minha saia, né? O limite aqui, ó, da onde vai vir a minha costura, tá? Da minha abertura. Vou lá, ó, aonde eu fiz o pontinho certinho, 1 centímetro, né, de costura. Tiro o meu alfinetinho aqui, desço a minha sapatilha e vou fazer minha costura reta aí, tá? Dou o retrocesso aqui no iniciozinho, ó. É importante você dar o retrocesso, tá bom? Pra ela não se desfazer. E aí venho conduzindo a lateral da minha saia e fazendo esse fechamento até a barra da minha saia, tá bom? Bom, depois que eu fiz isso na minha saia, eu vou tirar os alfinetes e vou levar a minha saia lá para a tábua de passar roupa. E aí eu vou mostrar o que eu vou fazer aqui com essa costura, tá ok? Só que antes eu quero mostrar para vocês aqui mesmo na máquina, que eu vou preparar já a minha máquina para poder aplicar o meu zíper. O que acontece? A gente usa uma sapatilha específica para aplicar o zíper invisível, tá? Eu costumo usar essa sapatilha, porque, na minha opinião, é a sapatilha que mais faz com que a aparência do seu zíper fica bonita pelo lado direito, porque você consegue costurar ele bem invisível mesmo, porque essa sapatilha permite isso. Existem outras sapatilhas, zíper invisível, né? Às vezes as pessoas até fazem o zíper invisível com zíper comum. Eu, sinceramente, assim, na minha opinião, essa aqui é a melhor, tá? Então, eu vou indicar aquela que eu tenho o costume de usar aqui, tá certo? Então, ó, é importante que a gente tire, né, a nossa sapatilha comum. Tira essa haste aqui também, ó, desse suporte aqui de sapatilha. A gente vai precisar tirar ele, tá? Ó, só com a mão eu já consegui tirar. Mas essa ferramenta aqui, ó, tá? Ela serve para poder afrouxar
o seu parafuso, tá bom? Geralmente nas máquinas domésticas sempre vem esse aparelhinho, tá? Nisso aqui eu encaixo, vejo a altura dele, isso. E coloco o meu parafuso aqui, tá bom? O dedo mesmo, ó. E só uso isso aqui para poder apertar, né? Ó, tô sentindo que ela tá bem firme. É importante que a tua sapatilha não esteja frouxa, tá bom? Então tá bem firme. Faz o teste, ó, vê se a tua agulha não vai bater aqui na sua sapatilha, tá bom? Ó, a minha agulha, ó, tá descendo certinho, tá? Até puxou a linha da bobina aqui de baixo. Então, agora sim, com a minha máquina completamente, ó, preparada, tá bom? Vamos lá pra mesa, pra tábua de passar roupa, e eu vou mostrar o que a gente vai fazer na nossa costura aí lateral, pra gente fixar o nosso zíper invisível. Então, o que iremos fazer, ó? Aqui tá a costura, né, que nós fizemos, a abertura veio até aqui, certo? Essa é a abertura, tá? Do nosso, que a gente vai colocar o nosso zíper. Então, minha saia tá do lado avesso, eu coloquei ela aqui dentro da minha tábua de passar roupa, né? Tá bom? Tá? E aí, a gente vai abrir, tá? Essa costura, né? Passando ela, ó. Você vai abrir, tá vendo, ó? Tá? Então, vamos abrir ela. Nisso que eu abro, ó, tô abrindo ela todinha, tá bom? Nisso que eu abri ela, eu venho também acompanhando essa mesma costura que eu fiz de 1 centímetro. Ai, meu ferro não estava ligado. Deixa eu passar aqui de novo. Agora sim, agora meu ferro estava ligado, ó. Então eu consegui, tá vendo, passar. Então essa mesma costura de 1 centímetro, eu venho prolongando, ó, até chegar, deixa eu puxar um pouquinho aqui, até chegar ao cós aqui da minha saia, ó. Essa parte aqui de cima, onde eu tenho a abertura, tá bom? Então vou lá também, ó, e preparo aqui, ó, tá? Pra poder colocar o meu zíper. Venho aqui 1 centímetro, faço isso de um lado e faço isso de outro, tá? Ó, primeiro de um lado. Cria mesmo aquele vinco mesmo, tá bom? Ó. Porque aí facilita na hora de você colocar teu zíper. E do outro lado, ó, também. Mesma coisa. Esse outro lado, lembrando que a gente tem um bolso faca, ó. Tá vendo? Ele vai ficar mais grossinho, ó. Você vai sentir ele mais grossinho aqui, não tem importância, ó. Pega mesmo teu ferro, ó. Fixa mesmo ele, ó, tá? Ó, então vai ficar assim, né? Ó, essa dobrinha tanto de um lado do outro, finalizando até o final. Com isso, eu vou estar preparando essa base aqui para eu poder fixar, tá? De uma forma mais tranquila o meu zíper invisível. Bom, temos aqui a nossa saia sobre a mesa, tá? Vamos agora colocar o nosso zíper. Então, a minha saia tá do lado avesso, onde eu fiz aquela dobrinha, correto? Eu vou agora colocar o meu zíper invisível, tá? Vou colocar, ó, o lado direito do meu zíper é esse, né? Onde eu tenho a possibilidade de abrir ele. Então, eu vou virar ele, ó, ao contrário, tá? O lado avesso dele. O avesso dele, ó, o cursor dele fica até a parte de cima, né? Fica aparente, tá certo? E aí, eu vou fixar ele aqui, ó. Aí, o que eu faço? Deixa eu abrir só uma pontinha aqui. Essa parte aqui, tá? Do cós, né? Eu tenho no meu zíper invisível esse plásticozinho aqui, tá bom? Que limita com que o meu cursor do meu zíper não ultrapasse aqui, certo? Senão ele iria embora, né? É uma barreira. Então, esse plásticozinho aqui, tá? Eu vou colocar, dar uma distância mais ou menos aqui de 1 centímetro, tá? 1 centímetro dessa costura aqui. E vou colocar o meu zíper assim, ó, dessa forma, tá vendo? Eu dou um limite aqui, deixa eu ver aqui, posso até medir mesmo com a fita métrica mesmo, que é onde vai entrar a minha outra costura do cós, ó. 1 centímetro, ó, tá ok? 1 centímetro, ó.
Tá vendo que eu abri agora essa costura e vou fixar ela aqui. Aí, nesse momento, ó, alfinete, tá? Ó. Se você perceber, vou abrir aqui o zíper. Você vai colocando o seu zíper, tá bom? Nessa base aqui, ó, que você dobrou e passou o ferro, tá bom? E aí, é importante que você coloque a sua base bem próximo àquela dobra que você fez, tá vendo? Ó, o meu cursor, ele tá rente a essa dobrinha. Ok, ó, vou lá e vou colocando o meu zíper aqui em cima, dessa forma assim, ó, tá vendo? Aberto aqui, ó. E vou, ó, colocando alfinete nele, para ele poder se segurar. E venho até o finalzinho, ó. Ó, abri. Eu tô vendo aqui o vinco da dobra aqui, né? E coloquei o meu zíper aqui, ó, nessa base aqui que eu fiz, tá bom? E vou fazendo isso até ali o finalzinho, ó. A gente distribui os alfinetes, dá uma conferida, né? Para aí sim, depois, a gente alinhavar o nosso zíper e levar para nossa máquina. Aí ele vai ficar perfeito, gente. Na minha opinião, para quem está iniciando, é a forma mais fácil, sabe? Da gente colocar o nosso zíper, tá bom? Tô procurando, assim, facilitar mesmo a vida de vocês aqui. Ó, aqui vai chegar o finalzinho do zíper, não é? Ó, onde tem a abertura, tá vendo? Ó o espaçozinho aqui do zíper. O finalzinho do zíper, ó, aqueles 4 centímetros lá de limite que nós deixamos, tá bom? Então, eu vou com o alfinetinho até onde tem a abertura, tá bom? Já é o suficiente. Bom, vou fazer do outro lado, ó. O outro lado do zíper, eu vou pregar na outra parte aqui, ó, do outro suporte também, que eu vinquei aqui no meu tecido, tá certo? Tá? Primeiro, eu fecho aqui o meu zíper, só para poder fazer uma marcação nele aqui, ó. Ó, tá vendo que esse cós aqui, é importante eu pegar, eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó. Ou eu risco, né, mas eu não gosto de riscar, não, eu gosto mais, ó, de fazer um piquezinho bem pequenininho, ó, para eu saber que esse pique tem que bater do outro lado do meu cós exato, para poder ter o encontro dessas costuras, para uma costura não ficar desalinhada, uma ficar em cima, a outra ficar embaixo, tá bom? Tá certo? Então, ó, aonde ficou esse pique, eu posso até já posicionar o meu zíper, antes de começar a fixar, pegar ele aqui, ó, e colocar já ele preso aqui, ó, tá vendo? Também do outro lado, ó, da minha costura, veja onde tá o vinco de ferro que eu passei, né? E vou lá e posiciono o meu zíper também ali, tá bom? Então, ó, no encontro das costuras. E aí aqui eu já até finalizo essa parte aqui do cós, ó, também posicionando o meu zíper. E vou, ó, colocando meu zíper do outro lado dessa base aqui, ó, que eu fiz, tá bom? Da outra lateral. Ó, deixei até o alfinete até aquela abertura aqui da saia, tá? Porque eu preciso puxar o meu cursor aqui dentro para ver se ele tá todo ok, antes de alinhavar, tá bom? E outra coisa também que eu quero comentar com vocês, só reforçando, né? Que tá vendo? Eu tô colocando o zíper na base, só que eu tô vendo aquele vinco de ferro que eu fiz aqui. Eu não posso ultrapassar com o meu zíper o vinco de ferro que eu fiz, tá bom? Esse vinco, ele vai me dar um guia de 1 centímetro, né? Aonde vai ficar a base aqui, ó, do meu zíper, tá certo? Tá bom? Bom, depois que eu fiz isso, se você quiser, vamos lá. Vamos virar nossa saia pro lado direito, né? E vamos puxar o nosso zíper lá para ver se tá tudo ok. Se tiver ok,
a gente vai fazer o quê? Nós vamos alinhavar ele, tá? Alinhava e leva para a máquina alinhavado, é melhor, tá? Vamos lá. Ó, vamos ver se tá batendo costura com costura. Aqui, ó, o cos com cos tá batendo aqui certinho. Se você perceber, ó, tá batendo aqui certinho. A costura com costura também, ó, se eu for alinhavar, porque lógico, né, a gente vai costurar o zíper invisível, ele vai ficar mais próximo do outro, ó. Ele tá batendo também certinho. E aqui, ó, ele tá ok também, tá, ó. Se a gente olhar, a gente vê que ele tá todo ok, tá todo colocado, tá? Então, o que nós vamos fazer agora, ó? A gente, vendo que tá tudo ok, a gente alinhava, deixa ele bem apertadinho aí, né, nesse alinhavo, bem bonitinho, para quando a gente levar na nossa máquina, a gente não ter, sabe, dor de cabeça para colocar o nosso zíper, tá bom? Vou virar minha saia pro lado avesso de novo. Vou pegar uma agulha bem fininha, tá bom? Ó, para alinhavo. Não vou utilizar uma agulha muito grossa, porque às vezes o zíper, quando a gente tá com uma agulha muito grossa, às vezes ele não fura, tá bom? Aí a agulha mais fininha, você consegue ter uma facilidade melhor na hora de furar, tá? O seu zíper, tá bom? Dou um nozinho aqui na ponta, né, para ela não se sair, tá? Não dou 4 voltas na linha, não. Passo a linha, volto e já faço o nozinho aqui na ponta dela mesmo, tá bom? E aí, ó, vou costurar. Da mesma forma que eu coloquei o alfinete, tá? Eu vou fixar bem agora, tá? Posso até ir mais próximo da costura, né, onde eu vou costurar, porque eu vou costurar bem próxima, tá? A esse cursor aqui do meu zíper, né? Nesse momento. Então, se quiser, eu posso ir bem próximo mesmo. Que aí depois é só eu retirar esse ponto de alinhavo, tá? Ó, como ele tá todo alfinetado, às vezes ponto de alinhavo, né? A gente vai fazendo isso aqui em roupa comum, né? Pra gente poder colocar o alinhavo. Porém, com o zíper, não tem como você ficar dobrando o zíper aqui e passar a sua linha, né? É um servicinho, às vezes, de paciência aqui, por quê? Você tem que ir por partes e, né, um furinho de cada vez. Verdade é essa, tá? Até porque tá com os alfinetes, a gente tá trabalhando com nylon aqui do zíper, tá bom? Porém, tudo isso aqui, né, a gente fala que eu tô tentando... Aqui tem todos os tipos, né, de pessoas que estão aprendendo, talvez é a primeira peça que você está fazendo, é o primeiro zíper, né? Então, assim, eu estou mostrando a colocação para quem realmente é iniciante, para quem realmente nunca colocou um zíper, ou então coloca, mas tem dificuldades para colocar, entendeu? Eu não quero que vocês errem, sabe? Eu quero que vocês vão do início até o fim, sabe? Sabendo e fazendo com segurança aquilo que você está fazendo, né? Então, lógico, a pessoa que talvez tenha mais experiência, eu mesmo, pela experiência que eu tenho, eu nem alfineto mais, né? Não alinhavo mais. Lá na máquina mesmo já posiciono o meu zíper e coloco normalmente. E vocês também, quem é iniciante aqui, com o tempo vai perceber isso também, sabe? A prática, né, ela nos leva ao quê? O aprendizado, né? A perfeição, sabe? Ao conhecimento. Então, eu tenho certeza que com o tempo, com a prática, vocês vão ver que o zíper vai ser assim, uma coisa assim muito fácil e muito rápida na hora de vocês colocarem, tá? No dia a dia. Então, ó, vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Tá vendo que eu tô fazendo pontinhos de alinhavos até bem pequeno, pro zíper ficar bem firme, não ficar dançando lá na máquina, tá bom? Isso vai te dar muito mais segurança na hora de você colocar. E essa parte onde eu tô colocando é a parte onde a gente tem o quê? O nosso bolso, né? Aí que eu tenho que reforçar mesmo, onde eu tenho meu bolso faca, né? Porque aí ele tá um pouquinho mais grossinho nessa parte, né? Pode ser que a máquina, na hora de passar lá,
ela tem aquela agarradinha, aí eu tenho que ajudar, sabe? Então, tranquilo. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ó, essa parte do bolso, tá vendo? Tá vendo que ela... Eu tive até mais dificuldade de colocar agulha, eu tô colocando um por um, ó, pra ele ficar bem firme aqui mesmo, ó, tá vendo? Ó, pontinhos pequenos mesmo, tá certo? Somente nessa parte aqui do bolso, depois vai ficar mais tranquilo. Bom, o meu alinhavo, tá? Ele termina, eu não vou até o final do meu zíper, no meu alinhavo. Geralmente eu sempre vou aqui, ó, até onde tem a abertura, tá? Porque antes de eu ainda levar para a máquina, eu vou novamente fechar ele para ver se tá tudo ok. Daí, né, nós vamos conseguir conferir, né, fechando ele, se tá tudo ok, tá bom? Vamos dar continuidade agora a esse lado de cá, tá? Então, eu vou até essa abertura também, alinhavando do início até o finalzinho aqui, tá bom? Depois que a gente alinhavou o nosso zíper, eu vou tirar completamente aqui nossos alfinetes, tá bom? E ó, mostrar um pouquinho próximo para vocês, né? O meu alinhavo, tá? Coloquei a linha rosa, né? Tá quase a mesma cor, né? Mas ó, vamos fechar ele. A gente vira do lado direito novamente a nossa peça, pra gente poder ter uma ideia de como vai ficar, né, a colocação do nosso zíper e ver se tá tudo ok, tá? Ó, vamos colocar a mãozinha aqui pro lado de dentro e puxar o nosso cursor. Por isso que eu não alinhavei aquela parte de baixo, tá? Ó, ele fica um pouquinho solto mesmo. Segura aqui o teu cursor, ó. Teu cursor não, teu zíper aqui na parte de baixo e vem, ó, fechando aqui, né? O teu zíper para ver se tá tudo ok. Ó, tá vendo? Você vai vir costurando ele por aqui bem pertinho, né? Aqui os encontros da costura tá ok. Aqui também, ó, tá bem alinhadinho, né? Um lado com o outro, tá bom? Então, ó, eu posso já levar para minha máquina e passar, tá? A minha costura bem rente aqui o meu zíper, tá? Vamos lá, então. É sempre importante, assim, para você que nunca colocou zíper, tá? Faz um teste primeiro, num retalho, faz uma vez, 2 vezes. É até você sentir aquela segurança maior para você vir na sua peça e colocar o seu zíper, tá bom? É sempre assim, sempre a gente faz o teste com um retalhinho, né? Que aí a gente vai conseguindo ter esse domínio aí da questão do posicionamento do zíper, do encontro de um zíper, né, com o outro, da colocação ali na máquina, tirando todas as nossas dúvidas. Para aí sim, depois, quando a gente estiver um pouquinho mais segura, né, e mesmo com tudo isso aqui, ó, esse suporte que a gente dá de alinhavar, de passar, vai te ajudar ainda mais na hora de você colocar o seu zíper, tá ok? Então, ó, eu coloquei novamente a minha saia pelo lado avesso, tá? Porque facilita na hora de eu colocar o zíper. E aí venho começando a costura lá de cima, tá? Com isso, na máquina, eu vou meio que abrindo aqui, ó, essa parte do zíper, que aí eu consigo aproximar a minha costura mais perto do meu cursor aqui, tá bom? Então, vamos lá. Levanta a sapatilha.
Aí eu abro assim um pouquinho, já ele, ó, desço a agulha, ó, dá aquele espaçozinho lá. Eu sempre gosto de dar aquele espaço, né? No iniciozinho assim. Podemos costurar? Podemos. Ó, se você perceber, ó, você vê até o vinco aqui que eu fiz, tá vendo? Lembra que eu falei que a gente deixou um vinco lá com ferro? Ó, eu tô vendo o meu vinco aqui, porque eu posicionei o meu cursor bem rente assim ao meu vinco aqui, ó, da minha peça, tá bom? Tá? Então vamos lá. Deixei a minha máquina no ponto 5 mesmo, tá? Que é um tamanho bom, pode ser no 5, pode ser no 6, porque caso você queira desmanchar, vou deixar até no 6, ó. Caso você queira desmanchar, você consegue, né, trabalhar com o teu zíper tranquilo. Então, ó, venho, dou um retrocessozinho lá no iniciozinho, só para ele não se desfazer a costura, tá? E venho, ó, abrindo meu zíper, ó, tá vendo que eu tô abrindo meu zíper, ó, e costurando por etapas. Nesse momento, ó, não é correndo, tá vendo? Teu zíper já tá todo fixo aqui na tua peça porque você alinhavou. Então, ó, você só vem mesmo, ó, abrindo bem próximo, ó, e costurando, tá vendo, ó? Abre um pouquinho. Essa parte aqui, ó, por causa do encontro do cós, a máquina dá aquela agarradinha. Aí, o que que eu faço, ó? Eu dou uma ajudazinha, eu dou uma ajuda aqui, ó, com o tecido, ó, lá atrás vou segurando, ó. Segurei, ele veio, tá vendo? Porque isso pode acontecer lá no momento de você costurar, ela dá essa agarradinha, tá bom? Ó, quando chegar esse finalzinho aqui, então, ó, e esse finalzinho aqui, ó, a gente tem o encontro das costuras, não é? Que a gente, né, fechou aqui. Aí a gente tem um espaço aqui, ó, do zíper aqui, do cursor do zíper pra cá, em torno aqui mais ou menos de 4 centímetros. Não pode ser menos, tá, gente? Aquele espaço aqui, ó, que a gente mede do cursor pra cá, tem que ser de 4 a 5 centímetros. Eu preciso de um espaço aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui minha fita métrica, só para eu poder ter a certeza que eu deixei um espaço aqui, ó. Aqui, ó, 4 centímetros, tá bom? Para a costura vir até o finalzinho aqui, tá? Ó, tá vendo? Tá? E aí, ó, eu tento aproximar o meu zíper aqui, o meu cursor aqui, bem próximo, tá? Aquela costura, aquele encontro das costuras aqui. Porém, não é para ultrapassar essa costura, tá? Eu vou passar próximo. Eu tô vendo aqui o encontro dessa costura aqui de fechamento que eu fiz na saia, tá bom? Aí você vê se a tua saia tá na dobra aqui certinha, se ela não tá dobrando, ó, não tá tudo ok, ó. Aí você vem, ó, ajudando o teu zíper percorrer aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, dou meu retrocesso, ó. Ó, como é que ficou, tá? Ele ficou até um pouco afastadinho daqui, não tem importância, ó. Agora eu vou pegar do outro lado e vou começar a costurar de baixo pra cima, tá? Ó, viro ele, desço a minha sapatilha, a minha agulha, desço a minha sapatilha, tá ok. Aí eu posso vir costurando também, lembrando que eu tô vendo aquele encontro das costuras aqui, tá certo, tá? Aí sim, ó, eu posso vir costurando, dou um retrocesso lá no iniciozinho, venho costurando ele, ó. Da mesma forma, se eu quiser também nessa parte, eu vou abrindo delicadamente meu zíper, ó. Nessa parte aqui, você vai precisar ajudar o teu tecido percorrer. Vê que eu tô puxando lá, um pouquinho lá atrás, por quê? Por causa do bolso, tá bom? São mais tecidos ali para mexer, né? Agora vai correr mais tranquilamente. Ó, agora vai passar o cós, tá? Pode ser que ele dê aquela agarradinha, ó. Tô sentindo que tá dando agarradinha. Eu vou lá e puxo, ó, aqui a parte de trás, tá? Ó. E agora venho costurando até o finalzinho e dou aquele retrocesso, tá? Bom, zíper, ó, colocado. Vamos conferir, ver se tá tudo ok com o nosso zíper.
Vou virar a minha saia pro lado direito, tá? E aí, ó, tá vendo? Eu tenho que colocar a mãozinha aqui dentro para poder puxar o meu zíper, tá? Ó, aqui, ó, dou aquela puxadinha, segura ele na parte aqui de baixo, ó. Já ultrapassei aqui, tá bom? Tá? E venho fechando ele até essa parte aqui em cima, ó. E aí, ó, tá vendo? Eu percebo que, ó, ele tá todo ok aqui, ó, o encontro, tá vendo? De um cos com o outro, ó, ele tá totalmente alinhadinho, né? Ó, olha como é que ele ficou o fechamento dele. Então, com a nossa saia já, né, com o zíper colocado, né, tá aqui na nossa lateral, como eu já mostrei lá na máquina de costura. Nós vamos agora para a próxima aula. Aí, a próxima aula, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar o nosso cos e vamos, né, pregar ele para ele ficar embutido aqui para a parte de dentro, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula.